Você já se perguntou se é realmente possível ser livre de qualquer pecado? Se existe um caminho para deixar para trás as correntes que nos prendem e viver com um coração e uma mente em paz? Pois a resposta está na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus. Ele veio não apenas para nos conceder perdão, mas para nos oferecer liberdade completa. Uma vida onde o pecado não tenha a última palavra. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como, por meio da graça, do arrependimento genuíno e do poder do Espírito Santo, podemos deixar o pecado para trás e encontrar uma liberdade que nos transforma por completo. Você está pronto para dar esse passo? Então venha com a gente e descubra como o caminho para a verdadeira liberdade está mais próximo do que você imagina. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos inspiradores. Vamos começar esta jornada rumo a uma vida livre e plena. Número 1. O arrependimento genuíno. Você sabe, o arrependimento é algo tão profundo e transformador que vai muito além de sentir remorso. Não é apenas dizer, me desculpe por um erro ou uma má decisão. É, na verdade, uma mudança profunda na nossa maneira de pensar e sentir, uma virada de 180 graus no nosso coração. Quando nos arrependemos genuinamente, reconhecemos nossas falhas, sim, mas também tomamos uma decisão consciente de nos afastar do pecado. É um ato de humildade, no qual deixamos de lado o orgulho e buscamos a misericórdia de Deus. Nós nos rendemos diante dele, sabendo que precisamos de sua ajuda para sermos verdadeiramente livres. E o mais incrível é que o arrependimento abre a porta para a graça de Deus. Quando nos arrependemos de verdade, estamos abrindo o nosso coração, permitindo que o seu amor e o seu perdão entrem e nos transformem. A graça de Deus não é apenas uma desculpa para nossos erros. É o poder que nos limpa, nos dá um novo começo, nos reconcilia com Ele. Essa é a promessa de Deus. Não importa o quão longe tenhamos caído, sempre podemos voltar, sempre podemos recomeçar e ser restaurados. Na Bíblia, temos exemplos poderosos desse tipo de arrependimento. Pense em Zaqueu, aquele cobrador de impostos que roubava e se aproveitava das pessoas. Quando conheceu Jesus, sua vida mudou radicalmente. Seu arrependimento foi tão genuíno que não apenas se arrependeu de coração, mas devolveu o dinheiro que havia tomado injustamente, e ainda mais. Ou veja o rei Davi, que após seu pecado com Batseba, reconheceu seu erro diante de Deus e buscou o perdão de forma tão sincera que Deus o restaurou. E também temos a história do filho pródigo, que depois de perder tudo, voltou para o pai. E o pai, em vez de rejeitá-lo, o recebeu de braços abertos, porque é isso que Deus faz quando nos arrependemos de forma sincera. O arrependimento genuíno nos transforma de uma forma tão profunda que muda nossas decisões, nossas ações e até a maneira como nos enxergamos. Ele nos liberta da culpa e da vergonha que muitas vezes nos prendem ao passado. É como se um fardo pesado fosse retirado dos nossos ombros e, enfim, pudéssemos respirar em liberdade. Ele nos dá uma renovação de espírito, um alinhamento com a vontade de Deus. Agora, claro, nem sempre é fácil se arrepender. O orgulho pode nos fazer acreditar que, ao admitirmos nossas falhas, seremos fracos. Às vezes, temos medo do julgamento dos outros ou simplesmente não compreendemos a gravidade do nosso pecado. Mas a humildade é essencial para nos aproximarmos de Deus, porque é na nossa vulnerabilidade que Deus mostra sua força. Reconhecer nossas lutas e limitações é o primeiro passo para receber sua graça. E é aqui que entra o Espírito Santo. É o Espírito quem nos convence do pecado, quem nos dá força para nos afastarmos do mal e seguirmos o caminho de Deus. Não estamos sozinhos nesse processo. Ele nos guia, nos fortalece, nos capacita para viver em santidade e nos sustenta em nossa caminhada diária.
Quando nos arrependemos genuinamente, experimentamos frutos maravilhosos, relacionamentos restaurados, paz interior e uma transformação que se torna testemunho para os outros. O arrependimento não é algo que fazemos apenas uma vez, mas um estilo de vida. É uma decisão contínua de buscar a Deus e nos afastarmos do pecado, porque no final, Deus sempre nos espera de braços abertos, pronto para nos dar um novo começo e um novo propósito. Número 2. A graça de Jesus, um novo começo para todos. A graça de Jesus é algo que pode mudar tudo, e às vezes precisamos entender isso de uma forma bem simples. É o poder para deixar para trás o nosso pecado, para nos libertar do peso que carregamos. Sabe, todos nós, em algum momento, cometemos erros, falhamos ou escolhemos caminhos que nos afastaram de Deus. Mas Jesus nos diz que sua graça é suficiente para romper com o passado e nos dar um novo começo. Não importa o que tenhamos feito, essa graça não apenas apaga nossos erros, ela nos dá força para decidir hoje mesmo viver de um modo diferente. Jesus não veio para te fazer sentir mais culpado. Ele veio para te libertar da culpa. Quando olhamos para as histórias na Bíblia, vemos que muitos se sentiam presos em seus pecados. Pense em Zaqueu, um homem que usava sua posição de cobrador de impostos para enriquecer fazendo o que sabia que era errado. Mas, no dia em que encontrou Jesus, sentiu algo no coração que o levou a dizer: "Vou devolver o que tomei injustamente e vou mudar de vida." Ou pense na mulher samaritana, que mesmo carregando um passado complicado, recebeu de Jesus uma nova chance. Isso não é apenas uma história antiga, é um convite para mim e para você. Um convite para soltar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Muitas vezes, o peso da culpa ou dos nossos erros nos faz acreditar que não há mais volta. Dizemos a nós mesmos: já é tarde demais, ou isso é parte de quem eu sou. Mas Jesus nos lembra que sua graça é um presente, e esse presente não depende do que fizemos ou deixamos de fazer. Não importa quantas vezes você tenha caído, Ele está pronto para te levantar e mostrar que sim, é possível deixar para trás aqueles hábitos, aqueles pensamentos e aquelas decisões que, no fundo, sabemos que nos fazem mal. Porque a sua graça nos oferece a liberdade que precisamos para dizer não ao pecado, e sim à vida que Deus tem para nós. Aceitar a graça de Jesus significa tomar a decisão de não deixar que o passado controle o nosso presente. É reconhecer que não somos definidos por nossos erros, mas pelo amor de Deus. E isso não quer dizer que será fácil deixar o pecado. Muitas vezes é um processo que exige humildade e, em alguns momentos, uma luta contra o orgulho ou a vergonha. Mas Jesus nos promete que não estamos sozinhos. Seu Espírito nos dá força para nos afastarmos do que nos destrói, para renovar nossa mente, nossos desejos. E aqui está o mais belo. A graça não apenas nos perdoa, ela nos motiva a viver em santidade. Não usamos a graça como desculpa para continuar pecando. Pelo contrário, essa graça nos enche de um amor tão profundo por Deus que queremos viver uma vida que o honre. Queremos refletir esse amor em nossas ações, rejeitar a impiedade, viver com justiça e retidão. Porque a graça nos dá poder, ela nos capacita para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. E quando recebemos essa graça, também somos chamados a compartilhá-la. Pode não ser fácil, mas perdoar os outros e estender a eles a mesma graça que recebemos é uma forma de mostrar o amor de Deus a um mundo que tanto precisa. É ser um agente de reconciliação e paz. A graça também redefine nossa identidade. Ela nos mostra que não somos definidos pelos nossos erros, mas por quem somos em Jesus. Ela nos dá segurança
e propósito, e isso nos permite viver com liberdade. Então, aceite hoje esse convite. A graça de Jesus está disponível para você, aqui e agora. Cada dia é uma nova oportunidade para um recomeço. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele só quer que você confie no amor dele e no seu poder para te transformar. Número 3. Rompendo as correntes, superando as tentações que nos afastam de Deus. Superar as tentações é uma luta que todos enfrentamos, sem exceção. As tentações nem sempre chegam de forma evidente. Muitas vezes se apresentam como desejos pequenos, pensamentos ou impulsos que parecem inofensivos, mas que podem nos afastar de Deus. É como se o inimigo conhecesse exatamente nossas fraquezas, as áreas em que somos mais vulneráveis, e usasse justamente isso para nos fazer tropeçar. Porque sejamos sinceros, não importa há quanto tempo estejamos caminhando com Deus, todos somos vulneráveis a algum tipo de tentação. A tentação em si não é pecado. Jesus mesmo foi tentado no deserto, mas ele não cedeu. Você consegue imaginar? Ele, sendo o Filho de Deus, enfrentou tentações reais e intensas. Satanás tentou persuadi-lo com promessas de poder e satisfação imediata. Mas Jesus resistiu, porque permaneceu firme na palavra de Deus. Essa é uma das lições mais importantes. Nos momentos de provação, precisamos nos apegar às promessas e aos ensinamentos de Deus. Não podemos enfrentar a tentação com nossas próprias forças, porque é justamente aí que somos mais fracos. Assim como Jesus, precisamos depender de Deus e usar sua palavra como arma para resistir. Não basta apenas força de vontade, é necessário ter uma estratégia espiritual sólida. A oração é essencial. Precisamos pedir a Deus que nos dê força para resistir e clareza para reconhecer a tentação quando ela se apresentar. O estudo da Bíblia também é chave. Cada versículo, cada ensinamento de Jesus se torna um lembrete e uma direção para responder com sabedoria. Estar rodeado por outros cristãos também é uma ajuda preciosa. Compartilhar nossas lutas e contar com o apoio de uma comunidade de fé nos fortalece. Saber que não estamos sozinhos nessa batalha nos encoraja a continuar. Existem estratégias práticas também. Às vezes, a melhor forma de resistir à tentação é evitar as situações de risco. Se você sabe que determinado ambiente ou situação te deixa mais vulnerável, por que se expor? Ser proativo é tomar decisões sábias e estabelecer limites que nos protejam. Talvez isso signifique se afastar de certas amizades ou abandonar hábitos que te levam por caminhos errados. Manter-se ocupado com atividades que honram a Deus e que edificam é outra maneira de não dar espaço à tentação. E nós não estamos sozinhos nisso. Deus nos deu o Espírito Santo. Ele nos ajuda a discernir, nos dá o fruto do domínio próprio, tão necessário quando enfrentamos impulsos ou desejos. O Espírito nos lembra das palavras de Jesus nos momentos mais críticos, quando mais precisamos, e nos fortalece para dizer não ao que nos afasta de Deus. A chave é a vigilância. Nunca podemos baixar a guarda porque o inimigo está sempre procurando uma oportunidade. Não se trata de viver com medo, mas com humildade, reconhecendo que, sem a ajuda de Deus, é fácil cair. E se em algum momento cedermos e cairmos, Deus não nos abandona. A graça de Deus é suficiente para nos levantar novamente. Ao confessarmos nossos erros e pedirmos perdão, Ele nos restaura e nos dá uma nova chance. Não é sobre ficar preso à culpa, mas sobre aprender com a experiência e usá-la para fortalecer nossa resistência. Há histórias poderosas de pessoas que venceram tentações imensas, superaram vícios e hábitos destrutivos que pareciam impossíveis de quebrar. Esses testemunhos são prova do poder transformador de Deus. E se eles conseguiram, você também pode. Deus é fiel.
E cada vitória, por pequena que pareça, fortalece a nossa fé. Então, não desista. A batalha contra a tentação é contínua, mas a cada vez que vencemos, nos aproximamos um pouco mais da vida que Deus deseja para nós. Número 4. O chamado à pureza de coração, vivendo em intimidade com Deus. A pureza de coração. Você já se perguntou o que isso realmente significa? Não é apenas evitar o pecado, é algo mais profundo. Pureza envolve integridade, honestidade e um desejo sincero de buscar a Deus sem máscaras, sem duplicidade. Um coração puro é aquele que não esconde intenções ocultas, que não tenta enganar nem a Deus, nem a si mesmo. É viver com uma transparência que liberta. A Bíblia nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Perceba essa promessa. Ela não fala apenas sobre sermos abençoados, mas sobre ver a Deus. A pureza nos permite experimentar um relacionamento próximo, profundo, verdadeiro com Ele. E quando buscamos essa pureza de coração, encontramos uma felicidade real. Não aquela que o mundo promete, mas a que só Deus pode oferecer. Claro, manter um coração puro não é fácil. Existem muitas coisas que podem contaminar essa pureza. Às vezes são pecados ocultos, atitudes ou pensamentos que sabemos que estão ali, mas tentamos ignorar. Outras vezes é a cultura ao nosso redor, cheia de valores que frequentemente se opõem ao que Deus ensina, ou mesmo a falta de discernimento para perceber o que nos afasta da pureza. Nos contaminamos sem perceber, através do que assistimos, do que ouvimos, ou até pelas pessoas com quem nos cercamos. Então, como cultivar um coração puro? Tudo começa com a confissão e o arrependimento. Não podemos estar limpos se antes não reconhecermos nossas falhas. Deus está sempre disposto a nos perdoar, mas Ele espera que nos aproximemos com honestidade. Também precisamos meditar na Sua palavra. A Escritura tem o poder de transformar a nossa mente e o nosso coração, de nos alinhar com a vontade dEle. E claro, a oração é essencial, mas não uma oração superficial, e sim uma conversa sincera com Deus. Falar com o coração aberto, ser transparente nas nossas lutas, nos nossos desejos. O Espírito Santo tem um papel fundamental nesse processo. Ele nos purifica, nos guia para a verdade, nos ajuda a identificar aquilo que contamina o coração. E Ele produz em nós o fruto do Espírito, aquele fruto que reflete o caráter de Deus. Sem o Espírito Santo, manter a pureza seria impossível. É Ele quem nos capacita a vencer as inclinações que nos afastam de Deus, a viver em santidade e retidão. E quando buscamos a pureza de coração, isso transforma também nossos relacionamentos. Passamos a ser pessoas sinceras, capazes de construir laços baseados no amor genuíno e na transparência. Essa pureza se torna uma luz que inspira e atrai outros. Nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, todos podem ver a diferença. E esse impacto é real. Viver com pureza em um mundo que promove o oposto é um desafio constante. A sociedade muitas vezes celebra exatamente aquilo que Deus nos chama a evitar. Mas esse desafio nos convida a ser diferentes, a sermos contraculturais. Não é fácil, mas vale a pena. Proteger o nosso coração significa nos afastar do que o contamina, escolher com sabedoria o que deixamos entrar na nossa mente e o que permitimos influenciar nossas decisões. E aqui está a recompensa. Viver com um coração puro nos dá uma comunhão profunda com Deus. Sentimos uma paz interior e uma clareza que só Ele pode dar. Estamos nos preparando para algo maior, para a eternidade em Sua presença. Mas para chegar lá, precisamos de um compromisso diário, purificar nosso coração, examinar nossas motivações e desejos. E se em algum momento você se sentir desanimado, lembre-se, isso é um processo. Deus não espera que você seja perfeito da noite para o dia.
Ele é paciente, sua graça está presente para te ajudar todos os dias. Não se desanime se você falhar, todos nós falhamos. A pureza de coração é um caminho contínuo e Deus está com você em cada passo. Ele completará a obra que começou em você. Por isso, continue, confie na graça dele e busque o seu rosto a cada novo amanhecer. Número 5. A oração íntima conectando profundamente com Deus. Imagine um momento de calma total, onde você pode abrir o coração sem medo, sem reservas. É exatamente isso que Deus deseja nos dar através da oração íntima. Orar não é apenas falar com Deus, é entrar em um espaço onde você pode ser autêntico, onde pode ser verdadeiramente você mesmo. Não se trata de palavras bonitas, nem de cumprir um ritual, mas de um encontro real com aquele que te conhece melhor do que ninguém. A oração íntima é um diálogo que vai além do que falamos. É uma conexão profunda, onde Deus nos ouve e, se permitirmos, também nos fala. Jesus nos ensinou a orar assim, com sinceridade, sem fingimentos. Ele disse que quando formos orar, devemos buscar um lugar tranquilo, um espaço onde possamos nos desconectar de tudo e nos concentrar apenas em Deus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai. Mateus 6:6. Essa instrução não é apenas sobre se isolar, mas sobre encontrar aquele momento em que nossa mente e nosso coração estão totalmente voltados para Deus. Há uma recompensa nessa intimidade, uma paz e um consolo que só se encontram nesses momentos secretos. Quando vivemos uma vida de oração íntima, algo em nós começa a mudar. A cada oração, conhecemos mais a Deus e compreendemos melhor a sua vontade para nossas vidas. A oração se torna a nossa fonte de força. É o que nos sustenta nos momentos difíceis, o que nos dá paz em meio à tempestade, o que nos traz clareza quando o caminho parece confuso. Porque na oração encontramos uma perspectiva diferente, uma que nos enche de esperança e confiança. Mas nem sempre é fácil, não é? A vida é cheia de distrações, de responsabilidades, e muitas vezes a oração fica em último lugar. Sejamos sinceros, às vezes não é só a falta de tempo, mas tudo aquilo que compete pela nossa atenção. O celular, as redes sociais, a televisão. É fácil deixar a oração de lado quando achamos que existem coisas mais urgentes. E às vezes também nos sentimos indignos de nos aproximar de Deus. Pensamos, por que Ele me ouviria? Mas deixa eu te dizer, Deus quer te ouvir, exatamente como você é, com suas lutas, suas dúvidas, com tudo. Para tornar a oração parte do nosso dia a dia, ajuda a ter um espaço especial. Pode ser qualquer lugar onde você se sinta em paz. A constância é importante. Esses momentos de conexão com Deus precisam ser sagrados. Desligue o celular, feche a porta, faça o que for necessário para que seu tempo com Deus seja intocável. E lembre-se, orar não é só falar, é também escutar. Às vezes temos tanto a dizer que esquecemos de deixar espaço para que Deus fale conosco. Podemos permanecer em silêncio, meditar em sua palavra e permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos. Exemplos de oração íntima na Bíblia nos mostram que essa conexão com Deus é poderosa e transformadora. Daniel orava 3 vezes por dia. Não importavam as circunstâncias. Jesus se retirava para lugares solitários a fim de estar a sós com o Pai. E Davi, por meio dos salmos, expressava suas emoções e pensamentos com honestidade, sem medo de ser vulnerável. A oração íntima não muda apenas nossa relação com Deus. Ela muda nossa forma de viver, de pensar, de nos relacionarmos com os outros. Então, se você tem sentido que precisa aprofundar sua vida de oração, comece hoje. Você não precisa ser perfeito, nem esperar o momento ideal.
Deus está pronto para te ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. E se você sentir a necessidade de orar em comunidade, busque outros crentes. A oração compartilhada nos fortalece e nos ajuda a crescer na fé, porque quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está ali, agindo no meio do seu povo. Deus nos chama a uma vida de oração, a essa intimidade que transforma. Não é apenas um ato religioso, é um encontro com o Deus que nos ama e que te espera todos os dias. Número 6. Vigilância espiritual, mantendo-nos firmes diante do pecado, estar vigilantes. Isso é algo que todos nós precisamos. Vivemos em um mundo cheio de tentações e distrações que tentam nos afastar da nossa relação com Deus. E isso não é por acaso. O inimigo está sempre procurando a oportunidade perfeita para nos fazer cair, para nos afastar da paz e da comunhão que encontramos em Deus. Ser vigilante não é algo que fazemos uma vez e pronto. É um ato contínuo de proteger a nossa vida espiritual, de sermos conscientes do que deixamos entrar no nosso coração, na nossa mente. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Jesus nos ensinou algo essencial quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Essa combinação, vigilância e oração, é fundamental. Ele conhecia nossa natureza, sabia que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que ele nos chama a orar e a estar atentos, a não confiarmos em nossas próprias forças, porque, sejamos honestos, muitas vezes caímos, não porque não saibamos o que é certo, mas porque baixamos a guarda. Precisamos depender do Espírito para resistir ao pecado. E essa dependência começa quando reconhecemos nossa vulnerabilidade. É importante que, em nossa vigilância, façamos um autoexame honesto das áreas onde somos mais fracos. Talvez para uns seja a impaciência, para outros, o orgulho. Ou pode haver algo em que já tenhamos caído mais de uma vez. Identificar essas áreas nos ajuda a estabelecer limites, barreiras que nos protejam, porque se sabemos onde somos mais suscetíveis, podemos agir com sabedoria, evitando as situações que nos levam ao pecado e fortalecendo nossas defesas. A oração é nosso elo constante com Deus nessa vigilância. Por meio da oração, mantemos a comunicação aberta com Ele. E nesses momentos de conexão, podemos pedir discernimento, força e proteção. A oração nos mantém espiritualmente despertos, alerta. É como se estivéssemos recebendo instruções diretas de Deus para cada dia, e isso nos fortalece para enfrentar qualquer armadilha que o inimigo tente colocar no nosso caminho. Além disso, Deus nos deu ferramentas poderosas. Em Efésios 6, somos instruídos sobre a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura foi criada para nos proteger dos ataques do inimigo. Quando estamos bem armados, quando conhecemos e aplicamos a palavra, conseguimos enfrentar as mentiras, as tentações, com uma fé inabalável. Não podemos esquecer também da importância da comunidade de fé. Estar cercado de irmãos e irmãs que nos encorajam, que oram conosco e nos exortam quando necessário, é essencial. Compartilhar nossas lutas, pedir ajuda quando sentimos que estamos fracos, nos dá força extra. Não estamos sozinhos nessa batalha, e essa prestação de contas é uma prática que nos ajuda a nos manter firmes. Também precisamos estar sóbrios e vigilantes. A Bíblia nos alerta: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. As distrações, os excessos, tudo o que turva nossa mente ou nos desconecta do que realmente importa, são perigos reais. Quando mantemos a mente clara,
focada nas coisas de Deus, é muito mais fácil discernir quando algo ou alguém tenta nos afastar da fé. O chamado é para resistir, para permanecer firmes. Não estamos aqui para ceder sem lutar. Deus nos deu o poder para vencer. E ainda que a vigilância seja contínua, ainda que seja um esforço constante, não estamos sozinhos nessa jornada. Mesmo que caiamos, Deus nos levanta, nos restaura e nos ajuda a seguir pelo caminho. A chave é a perseverança. Não importa quantas vezes tropeçarmos, o que importa é nos levantarmos e continuar. E aqui está a esperança que nos sustenta. A vitória final já foi conquistada. Jesus venceu o pecado e a morte, e essa vitória pertence a nós também. Saber que a nossa luta tem um propósito, que cada esforço conta, e que no fim o bem triunfará. Isso nos enche de força e esperança. Manter os olhos na eternidade, na promessa de estarmos com Deus para sempre, é o que nos motiva a continuar, sem nunca desistir. Número 7. O caminho da santidade, vivendo segundo os princípios de Jesus. Santidade. Quando ouvimos essa palavra, pode parecer um ideal distante. Mas deixe-me te dizer, é um chamado de Deus para todos nós. Ele nos convida a sermos santos porque Ele é santo. Não se trata de sermos perfeitos, mas de viver uma vida dedicada a Deus, uma vida que reflita seu amor e sua verdade. A santidade é uma resposta de amor a Deus, um desejo genuíno de obedecê-lo e de caminhar em sua vontade. Não é algo que conquistamos com nossas próprias forças, mas um caminho que trilhamos dia após dia com a ajuda dele. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como viver em santidade. Em sua vida vemos amor, compaixão, justiça e obediência. Ele viveu cada dia para fazer a vontade do Pai e nos mostrou que é possível viver de uma forma que agrada a Deus. Imitar Jesus não significa apenas admirá-lo, mas estudar suas palavras e colocá-las em prática. Ele nos ensinou a amar o próximo, a perdoar, a ter misericórdia. Esses princípios são a base de uma vida santa. A santidade se reflete no que fazemos no dia a dia. Não é algo reservado para os domingos ou para momentos especiais. Está nas decisões cotidianas, no trabalho, na forma como tratamos as pessoas, em como respondemos aos desafios. É nesses detalhes que o caráter de Deus se manifesta em nós. Quando vivemos com integridade, quando nossas palavras e ações estão alinhadas com a vontade de Deus, estamos vivendo em santidade. Porque a santidade não é só o que pensamos, é o que fazemos. Paulo nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. E isso é essencial para vivermos em santidade. Precisamos mudar a forma de pensar. O mundo nos oferece muitas ideias que vão contra os princípios de Deus. Mas quando renovamos nossa mente, começamos a ver a vida com os olhos de Deus. Rejeitamos pensamentos e atitudes que nos afastam dele e deixamos que sua verdade guie nossas escolhas. A obediência a Deus é outra parte fundamental da santidade. Não obedecemos por medo ou obrigação, mas como expressão do nosso amor por ele. Quando seguimos seus mandamentos, mostramos nosso compromisso, mas também protegemos nosso coração e nossa vida de escolhas que poderiam nos causar dor ou arrependimento. A obediência nos guia pelo caminho certo, o caminho de vida que Deus preparou para nós. E não podemos esquecer, não conseguimos ser santos por conta própria. É a graça dele que nos capacita, que nos sustenta a cada dia. Precisamos dessa graça para viver segundo seus padrões. Dependemos de sua ajuda, de sua força, porque nossas forças são limitadas. Mas Deus nunca nos pede algo sem também nos dar os meios para cumprir. Viver em santidade também significa estar separado do mundo. Isso não quer dizer se isolar ou julgar os outros, mas viver de uma forma que honre a Deus.
Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não precisamos seguir costumes ou valores que contradizem a palavra de Deus. Em vez disso, podemos ser luz, podemos ser sal, podemos fazer diferença onde Deus nos colocou. A comunidade de fé tem um papel muito importante nesse processo. Caminhar ao lado de outros crentes nos fortalece. Compartilhamos nossas lutas, aprendemos juntos e crescemos na fé. A prestação de contas, o apoio mútuo, tudo isso é valioso para nos mantermos firmes. Saber que não estamos sozinhos nessa caminhada nos dá coragem e força. Os benefícios de viver em santidade são incontáveis. Quando obedecemos a Deus, experimentamos uma relação mais profunda com Ele, uma paz que o mundo não pode dar e uma consciência limpa. Nossa vida se torna um testemunho vivo que atrai outros a Deus. Mas é claro, esse caminho traz desafios. Haverá momentos difíceis, tentações, obstáculos, porém, podemos confiar na fidelidade de Deus. A santidade é um processo, um caminho de crescimento e formação, e Deus nos acompanha em cada passo. Por isso, se hoje você sente o chamado para viver em santidade, não hesite em responder. Não é um caminho fácil, mas é o caminho para a verdadeira vida. Número 8. O Espírito Santo como guia e consolador. O Espírito Santo, ele é a promessa cumprida de Jesus, o presente que veio para transformar nossa relação com Deus para sempre. Quando Jesus disse que enviaria o Consolador, ele estava dizendo que o próprio Deus estaria em nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos consolando com seu amor. Ele decidiu não nos deixar sozinhos e enviou o seu Espírito para que tenhamos a sua presença conosco onde quer que estejamos. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele não é uma simples força, mas alguém que nos conhece profundamente e nos conduz à verdade. Ele nos orienta nos momentos em que mais precisamos de discernimento, nos recorda os ensinamentos de Jesus e nos dá sabedoria para tomar decisões. Todos enfrentamos momentos em que não sabemos qual caminho seguir, em que as opções parecem confusas, e é aí que o Espírito Santo age, nos guiando para o que honra a Deus, nos ajudando a evitar o pecado e a permanecer firmes no caminho certo. E Ele não apenas nos dirige, Ele nos dá paz em cada passo que damos com Ele. Nos momentos de dor, de perda, o Espírito Santo também é nosso consolador. Quando a vida nos atinge e sentimos que não temos mais forças, Ele nos envolve com uma paz que excede todo entendimento. Ele nos lembra que Deus está conosco, que suas promessas não falham e que, por mais difícil que pareça, Ele nunca nos abandonará. Essa paz, essa força, é algo que o mundo jamais poderá oferecer. É o consolo divino que só o Espírito pode trazer. Mas o Espírito Santo também nos capacita. Ele nos dá poder para viver uma vida que honra a Deus. Ele nos concede dons e talentos para servir aos outros, para edificar a igreja e para ajudar aqueles ao nosso redor. E também produz em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Isso não são apenas boas atitudes, é o caráter de Deus sendo formado em nós. Quando caminhamos no Espírito, Ele vai nos transformando por dentro, fazendo com que sejamos mais parecidos com Jesus. Nosso relacionamento com o Espírito Santo é algo pessoal. Não estamos falando de uma energia impessoal, mas de alguém com quem podemos conversar, alguém que podemos ouvir. Ele deseja que o conheçamos, que o busquemos, que cultivemos uma relação íntima e verdadeira com Ele. Quando nos abrimos para sua direção e passamos tempo em sua presença, Ele começa a transformar nossa vida de formas que jamais conseguiríamos por nós mesmos. E é importante lembrar, ser cheio do Espírito não é algo que acontece uma vez e já está. É uma entrega contínua, um ato de rendição diária, onde dizemos: faz a tua obra em mim.
Essa plenitude se manifesta em nossas atitudes, em nossas palavras, na forma como tratamos os outros. Permitir que o Espírito encha cada canto da nossa vida é o que nos leva a viver em plenitude, com a paz e a alegria que só Ele pode dar. Na nossa vida de oração, o Espírito Santo também é essencial. Existem momentos em que não sabemos como orar, em que a dor ou a confusão nos impedem de expressar o que sentimos. Mas o Espírito intercede por nós, orando com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Romanos 8:26. Ele ora em nosso lugar, e isso nos aproxima ainda mais de Deus, pois nossas orações se alinham com a vontade divina. Ele é nosso intercessor, nosso apoio, o amigo que está sempre presente. E toda vez que lemos a Bíblia, o Espírito Santo ilumina nosso entendimento. Ele nos revela verdades que de outra forma não compreenderíamos. Sem sua ajuda, podemos ler as palavras e não captar seu verdadeiro sentido. Mas ele nos mostra o coração de Deus em cada versículo. Nos permite enxergar a palavra como algo vivo e aplicável ao nosso dia a dia, e nos faz amá-la cada vez mais. Precisamos também ser sensíveis à sua presença. A Bíblia nos adverte a não entristecer o espírito, Efésios 4:30. Há atitudes, ações e escolhas que podem apagar o fogo dele em nós, como a desobediência ou o orgulho. Quando reconhecemos nossas falhas e as confessamos, restauramos a comunhão com Ele. Ser obedientes à sua voz é essencial para que sua obra continue em nós. Viver no Espírito é viver uma vida cheia de propósito, de paz, de poder. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida guiada, uma vida que deseja refletir Deus em tudo. Ele nos capacita, nos fortalece e faz de nós pessoas capazes de impactar o mundo com o amor e a verdade do céu. Número 9. A palavra de Deus, nossa luz na escuridão. A palavra de Deus. Você já refletiu sobre o poder que ela tem em nossa vida? A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou ensinamentos. É a revelação do próprio Deus. É a sua voz nos falando, nos instruindo, nos corrigindo e nos direcionando. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É uma guia infalível que nos ajuda a compreender o coração de Deus e a descobrir sua vontade para cada área da nossa vida. Em um mundo cheio de confusão, a palavra se torna uma lâmpada que ilumina nosso caminho. O Salmo 119:105 expressa isso de forma linda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nos sentimos perdidos ou inseguros, quando não sabemos qual direção seguir, é a palavra de Deus que nos traz clareza. Ela nos guia para decisões sábias, decisões que refletem a vontade e o propósito de Deus para nós. Além de ser uma guia, a palavra de Deus tem um poder transformador. Hebreus 4:12 nos diz que ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra não apenas nos ensina, ela nos confronta e nos transforma. Ela muda nossa forma de pensar, renova nossa mente e nos ajuda a ser mais parecidos com Cristo. É como um espelho que revela nossas falhas, mas ao mesmo tempo nos dá força para corrigi-las. Mas ler a Bíblia de forma superficial não é suficiente. Deus nos chama a meditar em sua palavra. O Salmo 1:2 diz que o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando dedicamos tempo para pensar, refletir e mergulhar no que Deus nos diz, a palavra se torna parte essencial da nossa vida. Isso nos ajuda a aplicar o que lemos e a viver de acordo com seus princípios. Ser praticantes da palavra é essencial. Tiago 1:22 nos exorta a não sermos apenas ouvintes,
mas praticantes da palavra. Obedecer à palavra demonstra nosso amor e reverência por Deus. Cada vez que colocamos a palavra em prática no nosso dia a dia, estamos produzindo frutos, construindo um testemunho que abençoa os que estão ao nosso redor. A palavra também é nossa defesa contra o erro. Vivemos em tempos de muitas vozes e doutrinas que tentam nos desviar. A Bíblia nos protege contra os falsos ensinos e as mentiras do inimigo. Lembremos que o próprio Jesus usou as Escrituras para resistir às tentações de Satanás no deserto. A palavra é nossa espada, nossa defesa em cada batalha espiritual. Ela também fortalece nossa fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que lemos ou ouvimos a palavra, nossa confiança em Deus e em suas promessas cresce. Ela nos sustenta nos momentos difíceis, nos dá esperança quando estamos desanimados e nos enche de força para continuar. A palavra é nosso alimento espiritual. Jesus mesmo disse em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nossa alma precisa se nutrir da palavra, porque sem ela, nossa vida espiritual enfraquece. Ela nos dá direção, nos enche de vida e nos mantém firmes. Por isso, estudar a palavra em comunidade é uma bênção imensa. Compartilhar com outros crentes o que Deus tem nos mostrado enriquece nossa fé, nos encoraja, nos fortalece e nos ajuda a crescer juntos. Quando trocamos experiências e revelações, nossa fé se torna ainda mais sólida. Fazer da palavra uma prioridade diária é essencial. Memorizar versículos, meditar neles, aplicar seus ensinamentos, tudo isso nos ajuda a manter viva a palavra em nosso coração, porque no fim, viver segundo a palavra é viver em plenitude com propósito e em comunhão com Deus. Número 10. O perdão que liberta curando feridas do passado. Todos nós, em algum momento, já fomos feridos e também ferimos outros. Isso faz parte da experiência humana. Mas, quando carregamos ressentimento e amargura, essas feridas do passado se transformam em correntes. Elas nos aprisionam, afetam nossa paz interior e até impactam nossa saúde espiritual e emocional. O perdão não é apenas algo que devemos fazer pelos outros, é essencial para a nossa própria liberdade. Sem ele, é quase impossível encontrar uma cura verdadeira. O próprio Deus nos deu o maior exemplo de perdão por meio de Cristo. Ele nos perdoou mesmo quando não merecíamos, de forma total e incondicional. Ele nos limpou de toda transgressão, de tudo aquilo que nos separava do seu amor. E se Deus, em sua perfeição, nos perdoa, então também somos chamados a perdoar da mesma maneira. Efésios 4:32 nos lembra: sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas não nos enganemos. Perdoar nem sempre é fácil. O perdão é uma decisão, um ato consciente. Não é necessariamente um sentimento que aparece de imediato. Em muitos casos, é um processo que pode exigir tempo e, sem dúvida, a graça de Deus para ser completo. Escolher perdoar é escolher se libertar do peso do passado, soltar essa carga para experimentar cura e seguir rumo ao futuro. Claro, há barreiras que nos impedem de perdoar. O orgulho, por exemplo, ou aquele desejo de justiça própria que nos faz sentir que estamos cedendo algo se perdoarmos. Também existe o medo, o temor de sermos feridos novamente ou de parecer fracos. Mas o perdão não é justificar o mal nem minimizar o que aconteceu. Não é aprovar o dano, é se libertar dele, é escolher soltar a dor para que Deus possa nos curar. E os benefícios do perdão são imensos. Quando perdoamos, encontramos uma liberdade emocional e uma paz interior que antes não conhecíamos. A libertação da amargura nos abre a novas bênçãos e restaura relacionamentos que talvez estivessem destruídos.
O perdão nos permite receber o amor de Deus sem barreiras, com um coração limpo e aberto. Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Talvez tenhamos cometido erros no passado que nos enchem de culpa e vergonha. Mas se Deus já nos perdoou, por que não conseguimos soltar essa carga? Perdoar a si mesmo nos permite avançar rumo ao propósito que Deus tem para a nossa vida, livres do peso dos erros do passado. O perdão nem sempre significa reconciliação imediata. Podemos perdoar alguém e ainda assim entender que restaurar um relacionamento tóxico ou abusivo nem sempre é o melhor. A reconciliação é linda, mas exige compromisso de ambas as partes. Quando decidimos perdoar, Deus inicia uma obra de cura em nosso interior. É como se o amor dele começasse a cobrir cada ferida e a restaurar o que foi quebrado. E para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, quem nos dá forças para perdoar de forma sincera, mesmo quando parece impossível. Com a ajuda dele, conseguimos deixar o amor de Deus fluir, até mesmo para aqueles que nos feriram, soltando o ressentimento e abrindo o coração para uma cura verdadeira. Viver uma vida de perdão significa fazer do perdão uma prática diária. Não acumular ofensas no coração. Não permitir que o ressentimento crie raízes. É viver na graça, sendo exemplos de amor e misericórdia em um mundo que desesperadamente precisa desse amor. Número 11. A comunidade de fé apoiando-nos mutuamente. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Ele nos formou para vivermos em comunidade, para nos apoiarmos e crescermos juntos. A igreja não é apenas um prédio, é o corpo de Cristo, onde cada pessoa tem um lugar e uma função especial. Como diz 1 Coríntios 12, cada membro é essencial. Juntos, formamos algo muito maior do que nossas vidas individuais. E, ao estarmos conectados, fortalecemos nossa fé, encorajamos uns aos outros e avançamos na caminhada espiritual. Apoiar uns aos outros traz muitos benefícios. Quando compartilhamos nossas cargas e alegrias, construímos laços profundos. Gálatas 6:2 nos chama a levar as cargas uns dos outros. E nesses momentos de ajuda e encorajamento, encontramos uma força surpreendente para perseverar nos tempos difíceis. A correção e os conselhos que recebemos de outros crentes também são guias valiosos. Como nos lembra Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Às vezes, precisamos de alguém que nos anime, nos corrija e nos aponte o caminho certo de volta. A Bíblia está cheia de belos exemplos de comunidade e apoio mútuo. No livro de Atos, vemos como os primeiros cristãos compartilhavam tudo e cuidavam uns dos outros, vivendo como uma verdadeira família, ajudando-se o tempo todo. No Antigo Testamento, Moisés e Arão mostraram o que significa apoiar-se em tempos de liderança e fraqueza. Ruth e Noemi, com sua lealdade e compromisso, nos mostram a profundidade dos relacionamentos na fé. Essas histórias nos lembram que, quando estamos unidos, podemos enfrentar qualquer desafio. Existem muitas formas práticas de fortalecer nossa comunidade de fé. Podemos participar ativamente das reuniões, formar pequenos grupos de estudo e oração, e servir juntos em ministérios ou projetos que abençoem outras pessoas. Essas atividades não apenas edificam os outros, mas também nos enriquecem profundamente. Cada oportunidade de servir e compartilhar nos aproxima ainda mais uns dos outros e nos une no propósito de honrar a Deus. A oração coletiva é uma fonte impressionante de poder. Quando oramos juntos, algo especial acontece. Jesus disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Mateus 18:20. A oração intercessora nos permite apresentar as necessidades dos outros diante de Deus. E ao vermos as respostas,
nossa fé é fortalecida, a comunidade nos une e também multiplica o impacto das nossas orações. A comunidade cristã é um lugar de unidade na diversidade. Cada um de nós tem dons e talentos diferentes, e ao invés de nos dividir, essas diferenças nos completam. Quando aceitamos e valorizamos essas diferenças, trabalhamos juntos para um propósito comum. Efésios 4:3 nos exorta a nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito, e essa unidade é possível quando buscamos a reconciliação e fortalecemos o amor mútuo. O amor é a marca da verdadeira comunidade cristã. Jesus disse que pelo nosso amor, o mundo saberia que somos seus discípulos. Viver esse amor incondicional, servir com generosidade e ser reflexo do amor de Deus transforma não apenas a comunidade, mas também o mundo ao nosso redor. Esse amor genuíno atrai outras pessoas, especialmente em uma sociedade tão individualista. A comunidade não é perfeita. Haverá desafios, conflitos e momentos difíceis. Mas a forma como lidamos com essas situações reflete nossa fé. Perdoar, pedir perdão e evitar fofocas e murmurações são atitudes essenciais para preservar a unidade. Quando superamos essas dificuldades, nossa comunidade se torna um testemunho vivo do amor de Deus. Por isso, não se contente em ser apenas um frequentador. Envolva-se de verdade, descubra seus dons e use-os para abençoar outros. Encontre alegria e propósito ao caminhar com outros crentes, porque é na comunidade que realmente descobrimos a plenitude do amor e do propósito de Deus para nossas vidas. Número 12. A fé em ação manifestando o amor de Deus. A fé não é apenas uma crença que guardamos no coração. A verdadeira fé se evidencia nas nossas ações. Como nos lembra Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso não significa que somos salvos pelas nossas obras, mas que as obras são uma demonstração viva da nossa fé. Uma fé ativa nos impulsiona a viver de forma que honre a Deus, que impacte as pessoas ao nosso redor e que reflita o seu amor. Jesus é o maior exemplo de fé em ação. Seus milagres, seus ensinamentos, tudo o que ele fez foi movido por uma compaixão profunda. Mateus 14,14 nos diz que, ao ver a multidão, Jesus se compadeceu deles e os curou. Ele não ficou apenas nas palavras, ele agiu. Serviu aos necessitados e mostrou o amor de Deus por meio do seu serviço. E nos chama a seguir os seus passos, a fazer o mesmo. Amar e servir como ele amou, colocando nossas mãos e nosso tempo à disposição dos outros. Quando servimos ao próximo, tornamos o amor de Deus visível de maneira prática. Os atos de bondade, as pequenas e grandes generosidades que realizamos, tocam corações. Através do nosso serviço, levamos o amor de Deus a lugares onde talvez as palavras não chegariam. Esse serviço desinteressado é um reflexo de Cristo em nós, uma oportunidade de mostrar ao mundo o tipo de amor que transforma vidas. As obras de justiça e misericórdia também fazem parte da nossa missão como cristãos. Miqueias 6,8 nos chama a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Defender o oprimido, ajudar o necessitado, dar voz a quem não tem voz, são expressões de uma ética cristã que não se limita a discursos, mas se move em ação. Seja por meio de projetos comunitários, ministérios de ajuda ou decisões cotidianas, buscamos ser luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Cada um de nós recebeu dons e talentos únicos de Deus para serem usados em favor dos outros. 1 Pedro 4,10 nos lembra que, como bons administradores da multiforme graça de Deus, devemos colocar esses dons a serviço. Talvez sua habilidade seja ensinar, cuidar, escutar, construir ou liderar. Seja qual for o dom, ele é uma peça valiosa no corpo de Cristo. E quando o colocamos em prática, contribuímos para o bem comum
e fortalecemos nossa comunidade de fé. Levar a fé em ação não se limita ao espaço da igreja. Devemos vivê-la em cada aspecto da nossa vida, no trabalho, nas relações pessoais, em todo lugar por onde passamos. A integridade, a honestidade e o amor que demonstramos no ambiente profissional e social são testemunhos vivos que apontam para Cristo. Nossa forma de viver, de tratar as pessoas e de tomar decisões comunica o Evangelho de forma prática e real, muitas vezes sem uma única palavra. No entanto, nem sempre é fácil. Às vezes enfrentamos obstáculos, a apatia, o medo do desconforto ou simplesmente o sentimento de não sermos suficientes. Mas é aí que precisamos lembrar: não estamos sozinhos. Deus nos capacita e caminha conosco. Ele nos dá força e coragem para sair da zona de conforto e dar esses passos de fé. Viver uma fé ativa traz recompensas profundas, um crescimento espiritual verdadeiro, uma relação mais íntima com Deus e uma alegria genuína ao ver nossas ações impactando vidas. Estamos acumulando tesouros no céu a cada vez que investimos no que é eterno, no que tem valor diante de Deus. Então hoje, receba esse chamado como pessoal. Busque diariamente oportunidades para servir e amar. Comprometa-se a ser um agente de transformação, permitindo que Deus use sua vida para a sua glória e para espalhar o seu amor. Porque juntos, cada pequeno ato conta. E quando vivemos a nossa fé em ação, nos tornamos instrumentos para transformar o mundo com o amor de Deus. Número 13. Renovando a mente, mudando nossa forma de pensar. A mente é um campo de batalha espiritual. E cada pensamento que passa por ela pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. Você já percebeu como os seus pensamentos influenciam suas emoções e atitudes? O inimigo sabe disso e tenta infiltrar mentiras e dúvidas que distorcem a verdade. Por isso, precisamos proteger nossa mente, enchê-la da verdade de Deus e renová-la todos os dias para vivermos a vitória que Ele nos prometeu. Paulo nos diz, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Uma mente renovada é uma mente que discerne a vontade de Deus, que enxerga a vida a partir da sua perspectiva. Mudar a nossa forma de pensar é essencial para viver uma vida transformada, uma vida em que nossas decisões refletem o propósito de Deus para nós. Para começar, precisamos identificar os pensamentos que nos afastam de Deus. Às vezes, sem perceber, aceitamos crenças limitantes, medos e dúvidas que nos paralisam. Talvez pensemos que não somos bons o suficiente, que Deus não nos ama ou que nossos erros nos definem. Mas isso não é verdade. Reconhecer esses pensamentos é o primeiro passo para entregá-los a Deus e pedir cura e libertação. A chave para renovar nossa mente está em preenchê-la com a verdade de Deus. Meditar nas Escrituras, memorizar versículos que nos lembrem quem somos em Cristo e declarar suas promessas sobre nossas vidas muda completamente nossa perspectiva. A palavra de Deus é a nossa ferramenta transformadora. Ela nos instrui, nos corrige e nos dá sabedoria. Quando permitimos que a Bíblia molde nossos valores, nossas preocupações e nossos sonhos, começamos a ver Deus transformar aquilo que antes considerávamos impossível. Filipenses 4:8 nos chama a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo e digno de louvor. Quando praticamos um pensamento positivo, alinhado com o que Deus diz, passamos a ver tudo a partir de um lugar de gratidão e esperança. Rejeitamos o pessimismo e a negatividade que tanto nos ferem, e em vez disso, cultivamos uma atitude de fé e gratidão. A oração também é fundamental na renovação da mente. Falar com Deus, pedir que Ele nos transforme, que nos encha com sua paz e nos guie, é um ato de humildade e dependência.
Passar tempo em sua presença, inclusive em silêncio, é como receber uma atualização espiritual necessária. O Espírito Santo nos lembra os ensinamentos de Jesus, nos conduz à verdade e muda nossa forma de ver o mundo. É Ele quem transforma nosso entendimento e nossa percepção, nos dando uma nova visão. Rodear-se de influências positivas também faz uma enorme diferença. Relacionar-se com pessoas que fortalecem nossa fé, consumir conteúdos que edificam espiritualmente e evitar influências tóxicas são decisões que ajudam a manter nossa mente alinhada com Deus. Essas influências são como nutrientes para nossa vida espiritual, fortalecem nossas convicções e nos mantêm focados. E sabe quais são os resultados de uma mente renovada? Passamos a viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Sentimos uma paz e uma alegria que não dependem das circunstâncias. Com uma mente renovada, enfrentamos os desafios com fé sólida, com sabedoria e confiança em Deus. Tornamo-nos pessoas que, por meio dos pensamentos, refletem a luz e o amor de Deus, vivendo nessa liberdade que Ele nos prometeu. Número 14. A humildade como caminho para a grandeza espiritual. A humildade é uma daquelas virtudes que Deus valoriza profundamente. É uma atitude que nos aproxima do seu coração, pois Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, como nos lembra Tiago 4,6. A humildade nos abre ao favor de Deus e nos permite enxergar a nós mesmos e aos outros com olhos de amor e respeito. Não é fraqueza, mas uma força que Deus honra. Ela nos ajuda a reconhecer que dependemos totalmente dele e que sem sua graça nada é possível. Jesus é o exemplo supremo de humildade. Sendo Deus, escolheu esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma de servo. Lavou os pés dos seus discípulos, uma tarefa reservada aos servos naquela época, e nos mostrou que a verdadeira liderança está no serviço. Com esse gesto, ele deixou claro que a grandeza no reino de Deus está em servir e não em buscar reconhecimento ou poder. Jesus nos convida a seguir seu exemplo, a agir e viver com uma atitude de serviço e humildade. Nas nossas relações, a humildade muda tudo. Ela nos chama a considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz Filipenses 2,3. Isso não significa pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos e mais nos outros. A humildade nos impulsiona a servir sem esperar nada em troca, a praticar a empatia e a tratar todos com respeito. Ela nos ajuda a construir relações mais profundas e verdadeiras, porque nos permite enxergar os outros com compaixão e não com julgamento ou competição. Viver em humildade traz benefícios maravilhosos. Nos permite crescer espiritualmente e amadurecer na fé, porque um coração humilde é um coração disposto a aprender e a receber correção. Também nos ajuda a estabelecer relações mais saudáveis, pois o orgulho perde espaço em nossas interações. A humildade nos dá a capacidade de sermos sinceros, de reconhecer nossos erros e limitações e de depender de Deus em cada passo que damos. Por outro lado, o orgulho é um dos maiores obstáculos à humildade. O ego nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Muitas vezes buscamos a aprovação e o reconhecimento das pessoas, o que nos afasta de uma vida humilde. Mas a verdade é que tudo o que temos vem da graça de Deus. Reconhecer isso nos liberta da necessidade de sermos exaltados por outros. Desenvolver uma atitude humilde significa reconhecer nossas limitações, agradecer por tudo e estar dispostos a aprender. Às vezes, é difícil admitir os próprios erros, mas a humildade nos permite reconhecer que precisamos da direção de Deus. Também significa confiar que Ele nos exaltará no tempo certo, abandonando a autopromoção e descansando no seu plano perfeito.
A humildade nos lembra que nossa identidade e valor não dependem do que fazemos ou conquistamos, mas de quem somos em Cristo. E é no serviço que a humildade se torna visível. Servir sem esperar recompensa é a forma mais pura de amar. Buscar oportunidades para ajudar sem buscar reconhecimento é uma expressão de amor que reflete Jesus. Quando vemos o serviço como privilégio e honra, o desejo de exaltação desaparece e começamos a experimentar a verdadeira grandeza espiritual. A humildade também é um antídoto contra o orgulho espiritual. Ela nos protege de julgar ou desprezar os outros por suas lutas e nos lembra que qualquer crescimento que tenhamos é unicamente pela graça de Deus. Ela nos convida a manter um coração sensível e compassivo com quem nos rodeia, sabendo que todos estamos em processo. Abraçar a humildade é se comprometer a viver de maneira que reflita Jesus em cada área da vida. É um caminho que exige honestidade e coragem, mas nele encontramos a verdadeira grandeza. Deus nos exalta quando vivemos em humildade, e nessa atitude descobrimos a paz, o propósito e a alegria de viver para a sua glória.